Deus me abriu a cabeça para eu entender já no meu segundo ano de mandato que um prefeito é para cuidar das pessoas. O surgimento das redes sociais fez com que a política se deteriorasse mais ainda, porque tem pseudo-jornalistas, pessoa fazendo coisas a serviço sempre de alguém e para falar mal do outro, para tratar mal. Você passava da rua, alguém dizia assim, olha, aquele lá é um vereador, é um senador, uma autoridade, é uma autoridade. Agora passa, aquele ali é um vagabundo, sem vergonha. Por quê? Olá, amigos, já estamos de volta com o seu podcast Conversa à Direita, comigo e com o vereador do PL aqui de Manaus, Raif Matos. Claro, trazendo sempre um debate, um assunto de interesse da sociedade amazonense, edificante, relevante, conteúdos esses que todas as semanas estamos trazendo aqui para trazer a oportunidade a você de tudo que está acontecendo na cidade de Manaus, no Amazonas e até mesmo no Brasil. Nosso convidado de hoje é um convidado especial pela sua trajetória política aqui em Manaus, no Amazonas e até no país, diga-se de passagem. Mas antes de apresentá-lo, aqui está conosco Raif Matos. Tudo bem, Raif? Tudo bem, privilégio estar aí na 6ª edição do podcast Conversa à Direita, o lado certo da conversa. Muito bom poder ter essa oportunidade de conversar com as famílias amazonenses. Muito bem. Agora sim, falar do nosso convidado. Nosso convidado já foi prefeito de Manaus, já foi considerado, inclusive, durante a sua administração, o melhor prefeito do Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, exatamente como repórter, inclusive dos seus grandes feitos. Uma frase, que eu já vou deixar, inclusive, como spoiler aqui para você, ele levou o social levado a sério. Social levado a sério, olha só. E mais, Casa da Família, uma série de outros legados que ficaram até um bom tempo na cidade de Manaus. Foi superintendente da Zona Franca de Manaus, pode discutir reforma tributária, pode discutir o polo industrial de Manaus, foi ministro de Estado, conhece toda a estrutura, né, de infraestrutura do país, senador da República, atualmente é presidente regional do PL e vice-presidente nacional do partido. Eu vou parar de falar um pouco, senão a gente vai acabar o podcast e não vai conversar. Bem-vindo ao podcast Conversa à Direita, Alfredo Nascimento. Que prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu de estar junto com o Raif nisso, nosso vereador do nosso partido, pessoa porque eu tenho muito respeito, que admiro muito o trabalho que ele faz, e eu posso falar sobre isso porque fui prefeito da cidade 3 vezes e reconheço quando o vereador tem um grande trabalho. E estar aqui com vocês, eu não costumo dar entrevista, acho que essa é a segunda entrevista que eu dou. Ainda bem. Este ano. E vim aqui com vocês atendendo o teu convite, Jacques, e do Raif. E em respeito a ele também, por conta do trabalho que ele faz como vereador e como presidente do partido. Eu dizer isso é porque eu sinto muito orgulho de ter o Raif como nosso vereador. Um homem que defende os preceitos que nós defendemos, que somos da direita, a família e uma série de outros preceitos que compõem a pauta do nosso partido. Então, estar aqui com você para falar um pouco do presente, do passado, do futuro não, porque eu não sou mãe de Iná, eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Mas eu posso até imaginar coisas em relação ao futuro. Estou à tua disposição, à disposição de vocês. Muito bem. Raif Matos. Obrigado, presidente. Presidente, o PL, nosso partido, está consolidado hoje no Brasil, após a vinda do Bolsonaro para o nosso partido, como um partido de centro-direita, de extrema-direita, né? Nós temos aí alguns políticos que têm esse perfil a nível Brasil, e temos aí alguns pilares: liberdade de expressão, liberdade econômica, desburocratização do Estado, né? E a pauta que é aquela pauta que eu carrego com muito carinho, que é a da defesa da família, que é dos bons costumes, da fé. Eu tenho certeza que o senhor também carrega essas bandeiras. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa bandeira, visto que lá atrás o senhor tinha esse slogan mencionado pelo Jackson, o social levado a sério, e beneficiou diversas famílias aqui em Manaus. Olha, Raif, é bom falar um pouco do passado, porque é o passado do qual eu me orgulho muito.
Eu fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país, porque eu entendi como prefeito o que é ser prefeito de uma cidade. Ser prefeito de uma cidade não é você cuidar da cidade, cuidar de construir escolas, de asfaltar ruas, de tapar buraco. É também cuidar das pessoas que moram nessa cidade. E Deus me abriu a cabeça para eu entender, já no meu segundo ano de mandato, que um prefeito é para cuidar das pessoas. Daí, como lembrou bem o Jackson, esse slogan "o social levado a sério". Eu não inventei nada, eu saí copiando coisas boas que aconteciam no Brasil inteiro. Eu ligava todo dia para algum prefeito dentre esses 5.600 e poucos municípios, município médio, grande e pequeno, e a minha pergunta era sempre a seguinte: o que é que você tem aí na área social que possa me mandar literatura para eu conhecer isso, para ver se eu posso fazer isso em Manaus? Aí surgiu SOS Criança, SOS Funeral, Criança Urgente, né? Casa de Saúde, Valores da Terra, para gravar com todo mundo. Então, essas coisas todas foram acontecendo e eu fui me identificando com a população. Eu cheguei a alcançar aqui 94,7% de aprovação, que virou um fenômeno nacional, por isso eu acabei conhecido nacionalmente. Recebi prêmios, fui a Brasília, Rio de Janeiro, para receber prêmio por conta da gestão que eu fiz em Manaus. E hoje eu percebo que as coisas mudaram muito, né? A política hoje, em função do surgimento das redes sociais, ela ficou muito mais uma representação, uma novela que passa aí na televisão, do que a prática. Aí você vê político, cada um faz o que quer, mas o que é que tem a ver um prefeito, um governador está cozinhando, fazendo comida para mostrar como é que faz? Eu acho que administrar não é isso. Administrar é conversar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é saber exatamente como você pode gastar bem o dinheiro daquela cidade que você administra. E eu tenho muito orgulho de ser do Partido Liberal. Eu sou lá da origem, lá do início. O partido foi PL, depois PR, depois voltou a ser PL. Mas a política brasileira ela mudou a partir da chegada do Bolsonaro em 2018. Porque antes a gente não sabia direito o que era esquerda, direita, centro. Era uma confusão danada, porque não existia uma linha que delimitasse essas posições. E o Bolsonaro abriu a cabeça de muita gente, a sociedade entendeu a diferença entre esquerda e direita. As pessoas às vezes dizem para mim, Raif, mas você foi do PT? Eu digo, nunca fui do PT, eu sempre fui do PL. Num determinado momento nós fizemos alianças com o PT, eu fui ministro do PT, e tenho a certeza que pouca gente conhece a esquerda como eu conheço, porque eu vivi lá dentro, eu convivi com eles. E a esquerda é para mim uma decepção. Porque como eu convivi e vi, por isso que eu saí do que mais conversa com a esquerda. Desde 2016, eu era então presidente nacional do PL e votei pelo impeachment da Dilma e fui o principal autor do impeachment, porque nós éramos da base do governo. Eu rompi, renunciei ao meu mandato de presidente nacional para votar pelo impedimento e nós demos 28 votos, ela ganhou por 22. Né? Então, desde esse entendimento que eu tive do que é a esquerda ela cria uma história muito bonita, uma narrativa muito bacana e pratica totalmente diferente daquilo que diz. Vide o nosso presidente, que hoje, eu convivi com o Lula quando ele foi presidente da República na primeira vez. Ele hoje é um outro homem. Mudou completamente, Alfredo? Completamente. Aquilo que pregavam, Lula, paz e amor, era isso mesmo. Eu acho que ele não tem mais interesse, não tem mais ânimo para ser presidente da República, porque é todo dia um tiro no pé. As pessoas colocam confusão do Brasil. O Lula está maluco, o Lula está brigando com o Trump, está louco. Como é que ele vai fazer isso? Olha só, aí todo mundo diz, não, foi o Bolsonaro que provocou, os filhos do Bolsonaro. Coisa nenhuma. Quem provocou isso foi o Lula. O Lula participa do. É ele que está no dos poder, BRICS. a responsabilidade dele. Não, mas olha só o que ele fez. Numa reunião do BRICS, ele foi lá e apresentou como proposta criar uma nova moeda para substituir o dólar como moeda de referência para o mundo. E essa moeda é de referência, o dólar, porque é uma moeda forte, um país equilibrado, um país que tem muito poder, e ela é a referência. E o Lula disse, mas quem criou isso? Vamos criar uma outra moeda de referência. Tá louco? E depois foi lá provocando... Sem noção, né? Sem noção, provocou o Trump, foi lá com a Rússia, fez acordo com a Rússia, fez acordo Comprou com a China, petróleo. comprou petróleo, liberou para o Irã os navios estacionários aqui para levar nem sei o que, se não foi urânio, né? Então, assim, eu entendo que a política mudou a partir de 2018 com a chegada do Bolsonaro. E eu
eu sou ainda decepcionado com a política. Em função dos últimos acontecimentos, eu me decepcionei mais ainda, porque hoje a gente tem problemas muito sérios no país, a gente não tem justiça, a gente tem justiceiro hoje, fazendo o que querem, assinam, resolvem, não interessa se está dentro da lei, se está fora da lei. Né? Hoje o Supremo Tribunal Federal virou um congresso. A gente não tem mais essa segurança jurídica. Não tem mais segurança jurídica. Julga, condena, tudo ao mesmo Julga, tempo. condena, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, e o Bolsonaro fez essa divisão entre esquerda e direita, e ele fez ressurgir em mim a vontade de participar disso de novo. Né? Ele foi o meu maior incentivador a Porque entrar na assim, política. eu quando fui candidato ao Senado, que eu perdi a eleição, a minha última campanha, eu era aparentemente ligado ao PT, apesar de não ser, e o petista não me perdoou, porque eu fui para a direita, e quem era da direita não me aceitou. Que talvez eu não tenha tido tempo para explicar direito o que aconteceu. Mas eu sou de direita por convicção. Essa história de eu sou exclusivamente de direita, tem muita gente que é de direita, e que são pessoas que são de outros partidos. O senhor pessoalmente carrega esses valores. Eu carrego né? esses valores comigo. Da família, do respeito à pátria, do direito de ir e vir, da liberdade de imprensa. Eu sou ex-militar, cara. Pronto. Sou ex-militar. Tu Sou tem uma ex-militar da essência aeronáutica. já tem uma essência. Está na essência isso. Então, assim, como é que eu avalio isso? A política tem jeito ainda. Se pessoas do bem continuarem fazendo política, e se as pessoas que, como eu, que tinha desistido, eu vou voltar para isso, eu tenho que deixar uma contribuição grande para o meu Estado. Esse Estado, que eu nem nasci nele, me deu tudo que um homem público gostaria de ter. Ninguém tem o currículo que eu tenho aqui. Eu fui prefeito 3 vezes, eu fui superintendente da Zona Franca de Manaus, eu fui vice-governador, secretário de Fazenda do Estado 2 vezes, secretário de Administração, secretário de Saúde, secretário do município, fui deputado federal, senador e ministro do meu país 3 vezes. Deus me escolheu para isso, eu não sou mais preparado do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais inteligente do que ninguém. Deus escolhe a gente para determinadas tarefas. E ele me deu essa tarefa. Né? E eu achava que, bom, eu já fiz tudo, por que eu quero mais me meter em política? Mas eu não estou certo, eu estou errado, eu não posso ir para casa ver o circo pegar fogo, porque a política hoje é um circo pegando fogo. Porque a política destoou totalmente daquilo que originalmente eu conhecia há 40 anos atrás, quando entrei na política. Pois é, eu queria fazer essa pergunta para o Alfredo. Que bom que ele não desistiu do Brasil. Não desistiu, é verdade. Agora, Alfredo, eu queria que você, o senhor... Você. Eu vou me sentir velho igual a você. É verdade, mas tudo bem. Veja bem, como é que está o Alfredo hoje comparado àquele Alfredo de ontem? Que eu fico imaginando, sabe, algumas pessoas fazer críticas ao Alfredo de forma até ofensiva. Eu digo, poxa, será que o Alfredo viu isso aqui? Porque, vi. Mas pode até não gostar de certas coisas, mas tem que respeitar essa trajetória, na minha opinião. Eu acho que teria. Pseudo-analistas nesse sentido. É por isso. Pseudos-analistas. O surgimento das redes sociais fez com que a política se deteriorasse mais ainda, porque tem pseudo-jornalistas, pessoa fazendo coisas a serviço sempre de alguém e para falar mal do outro, para tratar mal e tal. Tem casos meus, fala mal de mim, eu não dou uma entrevista, não falo nada, eu entro da justiça. Tem alguns processos da justiça que uma hora o cara vai ser surpreendido lá, tendo que pagar por dano moral, e não é nada para mim, tudo eu dou para uma instituição de caridade. Tudo dos meus processos eu faço isso. Então, assim, por que a política hoje é diferente? Quando eu entrei nisso há 43 anos atrás, a política era uma atividade nobre, era uma atividade da qual a gente se orgulhava muito. Você passava da rua, alguém dizia assim, olha, aquele lá é um vereador, é um senador. Uma autoridade. É uma autoridade. Né? Agora passa, aquele ali é um vagabundo, sem vergonha. Por quê? Porque o político deu motivo para isso. Os maus exemplos são mostrados todos os dias. Sim. E criaram um balaio só, mas tem gente boa em tudo que é lugar, tem gente ruim em toda que é atividade. E ainda restam alguns políticos. Esse dilema diariamente. Então, assim, eu estava fora disso tudo porque sou decepcionado com a política. E resolvi participar desse processo. A gente tem um processo aqui estadual que está posto. Eu não faço nada com irresponsabilidade, Jacques. Eu sou o presidente estadual do partido, sou eu que tomo as decisões aqui. Mas antes de lançar a pré-candidatura da professora Maria do Carmo, eu fui a Brasília, conversei com o Valdemar, conversei com o Bolsonaro, levei ela a Brasília, nós conversamos os 3 e tudo foi acertado lá. Não é a candidatura do Alfredo.
Aliás, eu não mando nela, as decisões são dela. E eu ouço muito essa confusão aí. Eu não estou no partido, eu vou sair. Vai ter que sair. Eu queria chegar nesse ponto. Chegue. O PL está dividido, Não. o PL está fragmentado, Não. o Raif está isolado. Não, ele tá junto com o presidente, ele não está isolado. Não, eu me refiro... Está junto com a Maria do Carmo, ele não está isolado. Tem uma bancada na... Não, olha só, deixa eu te dizer uma coisa. É o ouvinte que quer saber, o o telespectador. ouvinte quer saber, eu vou aproveitar até para dar uma explicação Sim. disso agora. Essa história de estar dividido não existe. Tem regras, tem estatuto partidário. Quando o partido escolhe um candidato majoritário, e a Maria do Carmo não foi escolhida por mim, antes foi montado um cenário, Sim. levei todos os cenários para a nacional do partido, que é assim que funciona o meu partido. Quais são as opções que a gente tem? Tem essa opção A, tem a B, tem a C. Vamos analisar o que é melhor. Vamos fazer pesquisa para saber que caminho a gente deve tomar. Combinado. E depois disso decidido é que eu fui lá e tratei desses assuntos. Junto com o Valdemar, com o Bolsonaro, não fiz nada da minha vontade. Agora, quando você tem um candidato majoritário, que é uma decisão partidária, quem for candidato do partido tem que apoiar a Maria do Carmo, senão não vai ser candidato. Não faz sentido. Não vai ser candidato. Eu Sabe do por quê? partido não apoiar o candidato. Então essa história de está dividido, quem tiver dividido vai para fora, não vai ser candidato. Porque quem faz a convenção é a estadual. Quem manda a relação dos nomes para o TRE sou eu que assino. Eu não estou dizendo que o que mando, não, é a regra. É assim que funciona. Então, eu ouço dizer, não, eu só vou estar no partido. Não tem disso. Isso são declarações de vídeo, internet, rede social e tudo. Só será candidato pelo partido das próximas eleições do PL quem apoiar a professora Maria do Carmo para o governo. Quem não for, não será candidato. Já foi definido isso. Não, a lei é assim. É um pré-requisito. O partido é assim, é pré-requisito. Então, eu vou ser candidato, mas eu não apoio a Maria do Carmo. Então, passe bem, vá para outro partido. Faz Então, sentido. eu tenho até vontade de responder isso, que eu vejo dizer, está dividido, vai. Quem não for para cá, vai embora. Não sou eu que digo, não, é o partido, é a regra, é o estatuto do partido que diz isso. Lançado um candidato, depois que faz o registro, aí resolve lá, não vou mais apoiar a Maria do Carmo para o governo, eu vou apoiar outro candidato. Eu caço o registro que foi feito da candidatura do rapaz. A nominata está fora. Está fora. Então, assim, fico falando disso e criando. Eu não fui convidado. Né? Factoide, isso não existe. Então, o partido não está dividido coisa nenhuma. Não existe. Quem tiver dividido e que estiver fora da intenção partidária, está fora do partido. Não será candidato. Entendi. Quer ser candidato? Vá para outro lugar, se puder sair. Se der. Inclusive, se tiver janela. É um agradecimento que eu faço e também um reconhecimento do Alfredo, aqui no podcast, que ele nos dá a liberdade e total independência sobre o mandato. O Alfredo nunca me pediu nada, nunca influenciei coisa nenhuma. Imposição. Já conversei com ele sobre a minha linha política. Não, meu amigo, você faz o que você quiser. Cada um sabe de si. Eu quero aqui agradecer aqui em frente das lentes do podcast, Conversa Direito, parabenizar, porque é muito importante isso e é muito difícil ter esse tipo de conduta de presidente de um partido como o PL, que está tendo o Alfredo Nascimento. Eu creio que não é só comigo, não, né, presidente? Todo mundo. Olha só, eu já ouvi notícias aí, o Alfredo quer que o Salazar seja candidato a federal. Para ele poder não sei quem e tal. Eu conversei com todo mundo, o Raiz testemunha disse, você quer ser candidato a quem? Eu sei, todo mundo me disse a ser candidato, porque eu tenho que mandar uma lista dos possíveis candidatos. E quem conversou comigo disse o que queria, eu mandei uma lista lá para a Nacional. Disse, pronto. Isso é provisório, mas não tem nada acertado. Mas é essa a intenção de quem tem mandato. Agora, se de repente o Raif, que é do meu coração, pré-candidato a deputado estadual, se ele de repente diz, não, eu vou ser candidato a federal, não tem problema. Só não tem vaga para governador. Já está definido. Já está definido que é a Maria do Carmo, mas para qualquer outro cargo tem. E para senador, que são 2 vagas? São 2 vagas, está aberto, Todas as 2 vagas? Não, o Alberto disse que é candidato, eu não sei, ele não me disse isso. Ele nunca lhe falou, olha, Alfredo, eu sou candidato? Ele disse que conversou com o Bolsonaro e que ele é o candidato do Bolsonaro. Se for, será. A decisão, olha só, toda decisão do partido, ela tem a decisão do presidente estadual, do presidente nacional e do presidente Bolsonaro, porque ele é a nossa maior liderança. Olha, presidente de honra, né? E é presidente de honra. Eu já fui presidente de honra do partido também. Eu vou falar uma coisa muito séria para o senhor, aproveitando essa oportunidade que nós estamos aqui. Esse pessoal não conhece o seu prestígio em Brasília, sabe? Até porque
o Alfredo Nascimento foi um baluarte na ausência do Valdemar Costa Neto no partido. Eu sei dessa história. É uma a história história é mais ou nacional. menos O senhor presidiu por quantos Hein? anos o 6 PL anos. Nacional? 6 anos? né? Então, A sabe? história é mais ou menos o seguinte: É. eu era vice-presidente nacional do partido, senador da República e ministro. E o Valdemar teve problema, lá naquele período lá que ele ficou afastado, e eu assumi a presidência do partido. Foi. Esperei ele sair, quando ele saiu, eu disse: toma teu partido de volta. Ninguém faz isso. Né? Aí as pessoas perguntam: por que essa relação com o Valdemar? A minha relação com o Valdemar é de irmão. É um ato de lealdade companheira, muito de lealdade. significativo. Né? É. Então as pessoas chegam lá, pode perguntar para qualquer um que vai conversar com ele. Não, Dalmacio, não, isso aí é o Alfredo, não quero o que o Alfredo quiser. E ele que me incentiva. Tu tem que voltar, rapaz, tu não pode. Sabe o que o Valdemar Eu gosto disse? disso, hein? Valdemar me disse da última vez, Jackson, que disse: Alfredo, o cara que tem a história que você tem, que tem o currículo que você tem, você não pode sair da política depois de 2 eleições desastradas que você fez. Porque eu, depois de velho, ficar sentado na cadeira e confiando nos outros. Estou fazendo política para Olha valer. aí. Vocês vão se surpreender com o resultado da professora Maria do Carmo no interior do estado. Eu estou me dedicando de manhã, de tarde e de noite a isso. Como é que o senhor vê essa candidatura da Maria do Carmo? Para mim, inteira chance de ganhar a eleição. Ela ganha a eleição em Manaus e vai buscar o necessário para no segundo turno. Está no segundo turno. Pode ser quem vier. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho bola de cristal, não. Estou Não. dizendo isso porque eu tenho pesquisa. Sim. E estou fazendo pesquisa em todos os municípios. Essa história de já ganhou, isso não existe. Vocês vão ver o que vai acontecer com a Maria do Carmo. Nós já temos fechado apoio em mais de 40 dos 61 municípios. Apoios, não é assim, pequeno Apoios? não. É. É apoio de alguém que é candidato a prefeito em 28, Entendi. pelo PL. Então, isso vai ficar muito forte. Aí as pessoas dizem assim: não, mas você não está levando ninguém para o interior com a professora Maria do Carmo. Nessa pré-campanha, nesse primeiro momento, sou eu que estou levando ela para apresentar, porque sou o dirigente partidário e a estrutura que tem é do partido. A partir dessa primeira visita como pré-candidata, ela vai levar todo mundo que quiser, que ela é a candidata. Certo. Ela que conduz a eleição dela. Certo. Não sou eu. Eu não mando nela, Valdemar não manda. Ela, na conversa que nós tivemos, ela foi muito clara. Disse: eu quero ser candidata, agora eu quero ter autonomia para isso. Terá toda. Né? Agora, e ela terá. presidente, nós estamos observando alguns movimentos do PL que têm, claro, a orientação e articulação do Alfredo Nascimento, isso no governo do estado do Amazonas, no primeiro escalão principalmente. Qual é a sua relação com o governador? O que tem para 2026? Ele Nada. se desincompatibiliza? Não sei. É a segunda vaga do Senado? Isso nunca foi discutido nesse sentido? Foi discutido. Olha aí. Foi discutido. Foi discutido. Foi discutido com o Wilson, né? Lá atrás, ele queria a segunda vaga, uma composição com o PL, e isso foi acertado. Sim. E não foi acertado só comigo, foi acertado lá com o Valdemar, com o Bolsonaro, mas eu percebo que as coisas não estão... Fluindo. eu não sei se ele é candidato, se não é. Ainda não houve uma decisão. Decisão da parte dele, mas ele tratou disso muito claramente com a direção nacional do partido, com o próprio presidente Bolsonaro. Então, se ele participar dessa coligação, partido numa eleição nacional tem muito a ver com o acordo que se faz nacionalmente. Eu não sei se vocês já viram ontem Já. que União Brasil, junto com o PP, já se afastou do governo, pulou Isso. fora, Desembarcou já. e já fizeram o negócio, então, com a direita junto. Então, Essa coligação, eu só acho que é natural esse caminho. é natural. Junto Não, ao aqui eu não sei, porque você fazendo nacional, você não obriga no Estado a fazer. Mas é uma coisa bem natural. Se a gente fizer algum acordo nessa composição majoritária, tem que ser com partidos que representem a direita. Jamais nós vamos ter acordo com a esquerda. Agora, tem uma porta aberta? Tem. Eu estou preocupado com isso? Não. Se quiser, vem. Se não quiser, a gente Eu acho vai. que pode vir algum outro partido, republicanos, outros... Está muito que são cedo de- para dizer isso. Está muito cedo. Já houve alguma conversa ou algum aceno? Já Vamos houve. tomar um Não, café? eu não vou falar aqui de coisas que eu conversei, porque de repente as pessoas dizem: não, eu já conversei com todo mundo, cara. Você acha que o cara que preside o maior partido do país aqui do Estado, o partido tem o maior fundo partidário, tem o maior tempo de televisão, que sozinho banca o tempo de televisão que precisa ter, você acha que vão deixar... por que é a Maria do Carmo? Porque ela é diferente. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar para mim, para o meu Estado, é deixar uma pessoa que tem a cabeça que tem a Maria do Carmo. Entendi. É uma mulher bem sucedida, que não tem mais problema, Preparada, né? preparada, que não tem mais problema com coisa material. É uma mulher que é dona de 2 faculdades, tem Realizada já, 53 mil alunos, que é dona
do Tropical, Hotel Tropical, que é Santa dona da Casa. Santa Casa. É. E ela Já demonstrou sabe sua o que ela capacidade, disse, né, sabe o que ela disse administrativa? para mim, para o Valdemar e para o Bolsonaro? Eu já fiz tudo o que eu queria na minha vida privada, eu comecei lá de baixo, cheguei onde cheguei, eu quero dar a minha contribuição ao meu Estado. E isso me comoveu. Eu digo, pô, vamos tentar esse negócio, vamos fazer umas pesquisas para saber. E ela tem inteiras condições de ganhar a eleição. Ninguém está satisfeito com o que está aí. Pois é. As pesquisas são muito claras. Ninguém, eu vou. Aí daqui a pouco, junta um grupo novo que agora nós vamos salvar o país, vamos salvar o Estado. Pô, estavam juntos o tempo inteiro. E gente que está na política há 50 anos agora vai resolver todos os problemas, porque não resolveu antes. Eu não posso dizer assim, eu vou resolver. Por que eu não quero ser candidato majoritário? Porque eu já tive a minha oportunidade. Né? Entendi. Se eu quisesse por ser dirigente partidário, eu vou aí só para enfrentar isso. É. Mas para quê? Primeiro, para você fazer qualquer coisa, você tem que ter vontade de fazer isso. Eu estou com vontade de fazer política. Estou fazendo política. E gosto muito de fazer política de bastidores. E vou mostrar para essa gente que nós temos uma candidata competitiva e que vai ser competitiva também no interior. E pode ter certeza, você que tem pretensão de ser pré-candidato, eu não vou nem dizer aqui, mas você já conversou comigo, pode ter certeza que ela vai abrir portas, vai chegar a hora, mas a primeira coisa que ela precisa fazer, é isso que essa gente que hoje tem mandato no partido precisa entender, ela precisa ser conhecida. A professora Maria do Carmo é desconhecida em média por 70% da população do interior. Então, é uma candidatura que tem que ser construída. Isso é, para mim, um desafio. Não é um nome conhecido que vai ser. Não, ela que é essa pessoa. Eu tive a experiência na campanha de 2024, ela como vice no partido, estava no Novo, né? Estava no outro partido, e fez essa coligação junto com o PL, veio como vice do Alberto Neto, e fizemos ali aquela campanha, trabalhamos, é um nome muito bom de trabalhar, de falar para as pessoas, que realmente tem todo esse currículo. Ela agora, a Maria do Carmo, nós estávamos conversando há pouco. Que é bom para ela, né? E a gente conversa todo dia. Até porque eu estou responsável pela condução política. Aí. Até porque ela não viveu política para... O que você acha disso? Calma. É uma coisa que eu uso muito, que o Gilberto me ensinou. O Gilberto foi chefe dele, né? Mas uma certa vez fui contratado para fazer um trabalho no Tribunal de Contas do Estado, que era recadastramento eleitoral. Mas quem pagava era o Estado naquela época, que Tribunal, Ministério Público, não tinha percentual, era tudo o governo que dava. Eu chegava com o Pires, ele dava lá, tinha que pagar tudo tinha que acertar com o governo. Aí eu vim de carro, ele me chamou lá em Palácio, aí depois disse: ô professor, você pode ir comigo? Eu estou bem atrasado aqui, você vai no carro comigo e a gente vai conversando. Ele morava na esquina da... Eu gosto dessas histórias. Um dia eu vou escrever política de bastidores. Fala isso aí. Até que eu tenho formação em letras e tenho uma certa facilidade para escrever. Então, assim, aí nós viemos no carro e tal, ele não vinha naquelas conversas, ele batia os dentes assim, ficava do lado do outro. Ele disse, quando chegamos na casa dele, ele disse, no carro ainda, ele disse, você vai ser político. Aí eu disse, Deus me livre, eu quero lá saber disso. Você vai ser político. Aí quando chegou na casa dele, que ele desceu, aí eu desci para cumprimentá-lo, ele disse, você não vai me perguntar por que eu disse que você vai ser político? Aí eu disse, não, você está com muita vontade de perguntar, e não perguntou. Sabe por quê? Porque você tem o primeiro requisito que alguém que vai fazer política, e política grande, palavra não veio para mim, é ter paciência. É o primeiro pré-requisito. Sabe qual é o segundo pré-requisito, professor? Eu disse, não, ele disse, paciência. E o terceiro, paciência também, e você tem isso tudo. Olha aí. Uma lição, né? E eu nunca tinha sido político. Dali para frente, eu, bombei em coisas. Então, assim, primeiro, não é porque o Gilberto disse isso, é porque Deus prepara o caminho da gente. Você não sabe qual é o seu futuro. Você, às vezes, entra engateando no negócio. Eu nunca imaginei na minha vida ser político. Né? E, de repente, Deus abre portas para você que você não consegue entender. Eu lembro quando eu cheguei lá no Ministério, aquilo lá era um monstro para mim. Eu saí da prefeitura e fui ser ministro, né? Para cuidar do Brasil inteiro, um negócio monstruoso. E eu tenho por hábito fazer minhas orações todas as noites. Eu me ajoelho do lado da minha cama e faço minhas orações. O senhor é um homem que tem o temor de Deus. Eu tenho Deus no coração, na cabeça. Isso é muito importante. Nada na vida da gente acontece sem a vontade de Deus. E eu lembro que eu pensava assim, eu dizia... Meu Deus, esse negócio me ajuda, por favor. Essa coisa é maior do que eu.
é grande demais para mim. O que é que eu faço? Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que um mês depois eu estava dominando tudo. Ele abre a cabeça da gente para as coisas. E daqui a pouco eu estava fazendo palestra sobre o Ministério, falando já de rodovia e tal. Que era uma coisa nova para mim. Que ano foi isso aí, hein? Foi em 2004. 2004? Eu estava contigo em Humaitá, na ordem de serviço, de Humaitá para Porto Velho. Eita, Olha fiz aqui. essa estradona e todo mundo fala 319. Todo mundo fala. Olha aí, ó. Olha aí o Ele estava procurando o isso. Alfredo estava novinho aqui. Ministro. Cabelo pretinho. Olha aqui. Nunca ficou branco. Nunca ficou. Aquele pente de bolso. Eu estava aqui já como repórter. Sabe Isso quem aí- estava aqui também? Era Ivânio, não, era o prefeito que é o Dedei hoje. Exato, exatamente. Era o Dedei. Esse aqui é um repórter da Folha de São Paulo. É. E aqui atrás, que a fotografia não pegou, estava o presidente da Comissão Mista de Orçamento do Senado da República, Gilberto Mestrino. Mestrino Olha também, como eu não sou tão velho. É porque tu estava novo aqui. Olha aqui. Então, eu estava nesse momento aqui. A 319 Tu tem tua 200 contribuição quilômetros na de 319, Humaitá para Porto Olha aí. Velho. Tanto que o meu nome Humaitá é forte demais. né? E são 200 e poucos quilômetros. Eu asfaltei tudo, construí várias pontes. E uma ponte sobre o Rio Madeira de 1.100 metros. E eu inaugurei esse negócio lá. Bonito, né? Uau. Presidente, nós estamos vivendo aí essa polêmica toda sobre o nome do Bolsonaro, né, com o Donald Trump. O senhor recentemente fez um posicionamento nas redes sociais. Queria que o senhor comentasse sobre isso que está acontecendo com o nosso presidente Bolsonaro, porque eu também me posicionei, eu vejo uma grande caça às bruxas, né, como o próprio Donald Trump citou em seu comentário, algo injusto que está acontecendo hoje com a pessoa do Bolsonaro, com a sua família. Isso é muito prejudicial, né, para a política como um todo, né, presidente? Olha, Raif, deixa eu dizer qual é a minha impressão sobre isso. Isso para o país é muito ruim. O respeito pelos outros países, com o Brasil, ele vai diminuir muito e já está diminuindo em função do que está acontecendo no nosso país. Você hoje não tem mais justiça para você confiar. Essa história da justiça é cega, ela está de olho aberto e é sozinho. Hoje você não tem mais justiça, você tem justiceiros. E fazem o que querem. Assumiram o papel do Congresso, estão legislando, estão ultrapassando, todo mundo está com medo de falar. Estou até com medo de fazer essa declaração aqui. Bem que eu não pode, eu já passei de 70, será que vão me prender? Mas prender eu vou feliz da vida, porque nós temos, Raif, que contestar isso tudo. Porque é um absurdo. Não é porque o Bolsonaro é do nosso partido, não é porque ele defende os nossos conceitos, não é só por isso, não. É porque o que está sendo feito contra ele é uma injustiça malvada. Pesado, um negócio tá vendo? pesado. Cara, eu me dei... Que chamou a atenção, inclusive, de outros países, Outros países todos. Diplomacia. Me dei o trabalho de ouvir esses depoimentos, de ficar... Quando eu não conseguia durante o dia, eu, em casa, eu assistia a gravação. Não existe uma prova contra o Bolsonaro. Nada. Absolutamente nada. Isso é rasgar a Constituição, rasgar as leis. Porque quando você é acusado de alguma coisa, tem que comprovar que você fez aquilo. Se o cara é responsável pelo golpe, onde é que ele estava? Que ordem ele deu? Que golpe é esse? Se a arma das pessoas era uma bíblia, era um vendedor de sorvete, era um vendedor de pipoca. Isso é uma palhaçada. Você não tem como definir isso como justiça. Eu estou inteiramente decepcionado. Eu temo pelo destino do nosso país. Eu não sei se a população... O Bolsonaro é um homem muito querido. Eu estava conversando com o Roberto. É impressionante o poder de mobilização dele, né? Ele era fraco no Nordeste, eleitoralmente, né? E ele começou a fazer o Rota 22 no Nordeste, e agora deu uma parada porque teve esse problema aí, para visitar cidades do Nordeste. Ele visitou, e o Rogério Marinho, a minha origem é do Rio Grande do Norte, é meu amigo. Senador. Senador. E ele visitou 9 cidades. Cara, você precisa ver a comoção social que se tornou a visita dele. As pesquisas mostram ele batendo na esquerda e no Lula e no Nordeste quase todo. Por que isso? Por que isso? Primeiro que Deus escolheu ele, porque o Bolsonaro, o que o Bolsonaro tem para não sei o que, não, tem coisas assim que são até inexplicáveis para a gente. Ele está dando um tiro no pé, mas aquele tiro no pé se transforma numa coisa positiva para ele. É a mão de Deus. Entendi. É a mão de Deus que está protegendo ele. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer nesse país
se forem muito duros com ele. Se esses justiceiros derem para ele pena, mandar prender, não sei o quê, eu não sei se esse país vai ficar parado, não. Eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer. Né? Não. Mas, naturalmente, isso vai revoltar muita gente. E ainda tem as sanções internacionais, né? Não, isso aí vai ter, com certeza. Não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Agora, aqui no Brasil, eu não sei. E quem vai sofrer é o povo, né? Mas olha só, como eu sou mais velho, não do que o Jacques, mais do que você, eu posso falar. Eu já vi isso, movimentos feitos pela população, de direta já, de pintar a cara de verde, amarelo, não sei. Cara, e isso está... As injustiças são mostradas diariamente, não deve estar deixando ninguém feliz. E é um cara que tem, as pesquisas mostram isso, tem mais da metade de apoio da população brasileira. Eu queria trazer aqui para o nosso quintal, agora, Bora. regional, Manaus, etc. Recentemente, tiveram muitos ataques ao PL, né, vindo inclusive de ex-amigos do partido, ex-filiados do partido, na direção, críticas pesadas na direção do partido, do PL aqui no Amazonas, o que culminou, inclusive, com uma saraivada de viralização nas redes sociais. O senhor, claro, tem acompanhado tudo isso, e muita gente diz, não, o Alfredo não pode ser o líder da direita por causa daquela velha ladainha, etc., da sua trajetória política. Como é que o senhor enxerga tudo isso? Olha só, você não é... Eu não sou líder de coisa nenhuma. Conjunturalmente, eu sou presidente de um partido. Certo. Né? Um partido que é de direita, eu me identifico com isso, mas eu tomei a seguinte decisão, eu não vou discutir com quem não é do partido. Ah, não é do partido, aí você citou aí, não sei o quê, tem gente que já foi do partido, diz assim, eu saí do partido, foi expulso. O Alberto pediu a expulsão dele, mandou para a Nacional expulsou. Assinou. A Nacional é que expulsou. Seguiu ele, todo o trâmite. Todo o trâmite, bacana. E a origem do pedido foi o Alberto, que era o presidente da Municipal. Então, assim, eu entrei na Justiça, não vou falar desse assunto, só vou falar na Justiça, já tenho 3 processos contra ele. Vou entrar por mais. Citou o meu nome, foi ofensivo, eu entro na Justiça. Porque eu ainda acredito que a Justiça possa resolver pelo menos esse tipo de problema. Se você sofre uma ofensa, a Justiça tem que corrigir isso. Então, assim, eu não tenho nenhuma preocupação disso, está dividido, está isso. Nada, não tem nada dividido, não. O partido tem um projeto, e esse projeto foi definido pelas lideranças do partido. Aqui eu presido o partido. Conjunturalmente eu presido o partido. Posso até não ter nenhuma importância, mas eu sou o presidente do partido. Quem assina pelo partido sou eu. Com a presidência nacional do partido e com o presidente Bolsonaro, que é a nossa maior liderança. E toda decisão política que o partido toma tem a participação dele. Como ele me disse que o candidato dele ao Senado é o Alberto, então ele será candidato ao Senado. Sou eu que vou mandar o nome dele lá, mas se o Bolsonaro me disse, eu vou discutir? Não, né? Agora, a decisão dos cargos proporcionais são todas tomadas aqui. Pela presidência regional. Pela presidência regional do partido. Isso é uma praxe do não, é a regra, chapa, né? Tudo. Você tem uma convenção e você define os nomes que vai para essa convenção. Aí faz ata, bonitinho. São quantos candidatos estadual para o partido? Tem que ter estadual, federal? São 30 que aumentou agora para 30 e tem que ter 31 candidatos. Para federal, que aumentou para 10, tem que ter 11. E Senado 2, né? Senado 2. A previsibilidade de fazer quantos deputados estaduais o PL prevê? Olha só, na pior das hipóteses, 5 deputados. 5 deputados. Pior. Estaduais. E dependendo de quem tem a participação, de quais sejam os nomes, e de deputado federal faz 2 ou 3. 2 ou 3. É uma bancada expressiva. Muito expressiva. Porque, assim, a junção do PP e do União Brasil deixou muito poderoso o negócio, mas muita gente vai vazar de lá, né? Aliás, tem muita gente procurando o partido, querendo vir para o partido para ser candidato. Entendi. Né? E assim, não vou ser candidato pelo partido. Não vai faltar nomes. Da vez passada, para candidatos a vereadores, tinha mais de 500 nomes querendo ser candidato para vereador, na eleição que tu ganhaste. Estou dizendo que eu peguei isso aqui e passei para o Alberto, eu estou fora desse processo porque eu não vou participar da eleição, eu vou cuidar do interior. Entendi. Então, nome tem, e você não tem noção da quantidade de pessoas, de deputados que tem mandato, né, que perdeu, que não tem, mas foi bem, querendo se filiar ao partido. Não é hora, tem que esperar.
a janela partidária, saber o que vai acontecer. Peguei a lição da paciência passada pelo Gilberto Mestriano. Com essas junções de alguns partidos, 2 transformando em 1, 3 transformando em 1, diminui a quantidade de concorrentes, né? E essa é uma saída que eles vão ter que utilizar sob pena de deixarem de existir. Então, alguns partidos estão aqui. Essa é uma tendência natural do processo? Vão se juntar. Se não se juntar, acaba na próxima eleição. É isso aí. Você tem uma regra a cumprir a partir de agora, que são tantos estados que tem que alcançar. Uma regra estabelecida pelo TSE, né? Pela lei. Aí o TSE foi lá e regulamentou. Então, assim, é uma tendência bem natural. Eu só posso afiançar uma coisa. O PL não vai fazer... não vai se juntar com ninguém. O PL é grande o suficiente. Pra você ter uma ideia... Chapa puro sangue. Você tem uma ideia do tamanho que vai ficar esse partido, ele já é o maior do país, 99 deputados, tal. A gente deve eleger perto de 20 senadores. Vai sobrar de lá uns 8, nós vamos ficar com um troço inédito. Isso é uma grande preocupação da esquerda, né? Metade essa movimentação. E da Câmara, hoje, só candidatos, me disse o Valdemar aqui, a gente deve ter só candidatos a deputado federal de mandato, tem 120 já. 120. É o maior. Não, querendo ser candidato. Tá. Com mandato. Com mandato. Fora os que aparecem sem mandatos, né? Como é que está o PL no interior do Amazonas? Eu digo na sua representatividade, com diretório, se organizando, com coordenação. Assim, nós estamos instalados em todos os municípios. Certo. Mas em função dessa candidatura majoritária, eu deixei vencer todas as direções instituídas e estou gradativamente me acertando, conversando e passando o partido, a direção do partido para essa nova turma que vai fazer parte do PL no interior. Mas a gente já tem aí uns 40 e poucos já organizados, bonitinho, com apoio à nossa candidata majoritária e também com a possibilidade desse grupo, com a certeza que esse grupo terá um candidato a prefeito na próxima eleição. Seria prematuro falar de um nome para ser vice de Maria do Carmo ou não? E qual seria o perfil desse vice? Não. Olha só, composição, eu acho que o vice é uma coisa que tem que passar muito por quem é candidato, né? Tem que ser conversado com ela. Aliás, eu vou revelar uma coisa aqui. Por favor, o senhor está em casa. Isso é furo. Está acertado com a Maria do Carmo, por mim e pelo Valdemar, que até a lista dos candidatos ela vai ser ouvida, porque ela é a candidata majoritária. Muito bem. Isso eu vou fazer. Eu sou o presidente estadual, mas ela é candidata majoritária. Então, essa história, não estou com a Maria do Carmo, isso aqui não me quer. Então, por favor. Nós também não queremos. Entendi. Então, acabar essa história de divisão, não tem divisão nenhuma. O partido ele se forma a partir da definição das eleições. Quando você faz a convenção, aí o partido se define. Quem tiver nesse partido como candidato, tem uma candidata majoritária. É a Maria do Carmo. Se não for a Maria do Carmo, não faz parte do partido. Eu não estou querendo ser assim. Você tem alguma resistência, presidente? Nenhuma. De alguém de dentro do nosso partido? Não vejo isso. Eu vejo que a coisa é mais ou menos o seguinte. É apenas factoides mesmo. Então. Especulação. E a pessoa vê aquilo lá e acha que aquilo é importante e fica calado. Aí não dá na resposta. Saiu uma matéria aí dizendo que eu estava brigando para o Salazar ser candidato a deputado federal, porque eu estava querendo obrigar, e eu liguei para ele. O Salazar, ele disse, não, o senhor não me disse isso não, então desmancha. E eu já disse, vai desmanchar nada, o cara tem que deixar isso render, né? É natural, e eu tenho que compreender isso. Faz parte do processo. Faz parte. Dá para esconder que o Salazar é um nome forte? Não. Para qualquer cargo que ele queira. Ele só não pode ser candidato a governador, mas pode ser candidato a deputado, porque já tem a Maria do Carmo. Exato. Mas pode ser candidato a deputado estadual, a federal, pode ser um outro candidato ao Senado, por que não? Não é? Então, assim, essa é uma coisa que a gente vai decidir lá na frente. Está muito cedo para a gente fazer qualquer coisa. Mas existe a possibilidade do vice ser do próprio PL, presidente? Existe. Existe essa possibilidade. Se não tiver acordo com ninguém, é puro sangue. E assim, eu já conversei disso com a Maria do Carmo, nós conversamos, eu, Valdemar, Bolsonaro. Não tem esse negócio de, vamos completar. Claro que é importante você ter mais partidos, mais tempo de televisão, mais fundo partidário, e o tempo do majoritário ele é fundamental. Mas nós não vamos nos vender para, bater o... Se faz tudo por um sangue, não tem problema nenhum. Qual o problema? Partido é para isso.
O partido é para isso. Você faz coligação. E outra coisa que as pessoas, eu vou dar uma explicação aqui como dirigente partidário. Uhum. A pessoa diz, olha, esse cara não apoia o majoritário e tal. Se eu sou candidato a deputado estadual pelo PL, a minha candidata é Maria do Carmo, e entra um candidato ao Senado que não é do PL, ou dois que não é do PL. Você que é proporcional, que não é majoritário, você não é obrigado a apoiar. Então, por exemplo, se o Wilson for candidato a senador, os proporcionais não são obrigados a votar. Uhum. A obrigação e a coligação só existe na majoritária, proporcional não. E nem sair do partido, como muitos ameaçam. Não, pode até sair. Se sair, não é Exato. candidato, não tem problema. Mas essa obrigação do proporcional é com o candidato majoritário do partido. É lei, não sou eu que estou dizendo. Oh, não sei quem, criando É o caso. obrigado? Então. Não, obrigado, porque a lei obriga. É. Né? Então, essa história que eu fico ouvindo aí, os caras ficam incentivando, tem não sei o quê, não tem nada disso. Fulano, quantas vezes eu já reclamei contigo, dizer, olha, não sei o quê. Com ninguém eu faço isso. Eu nunca disse assim, Raif, resolve não sei o quê para mim, eu quero que você faça. Nada. Porque eu acho que quando você se elege, você tem que dar satisfação do seu mandato à população, e não ao partido. Eu lembro que quando eu fui votar pelo impedimento da Dilma, eu nunca esqueci as palavras que eu utilizei, porque eu disse assim, nós fizemos uma reunião aqui da Nacional do Partido, e da reunião ficou acertado que nós votaríamos pelo voto contra o impedimento da presidente. Mas eu sou contra. E por conta disso quero anunciar aqui que estou recentemente recentemente postou esse vídeo nas suas redes sociais, né? Daquela votação ali. Renunciando ao mandato, aí eu disse o seguinte, o meu voto, ele não pertence à oposição, não pertence ao governo, não pertence ao meu partido, não pertence nem a mim. O meu voto é do povo do Amazonas que me colocou aqui. E esse povo quer que eu vote pelo impedimento. Eu tenho pesquisa que mostra isso. Legal. E eu votei pelo impedimento. Né? Não sei se as pessoas entenderam. O PT não entendeu e depois a direita também não entendeu direito. Alfredo, com muitas campanhas, muitas experiências da política amazonense brasileira, essa é uma campanha que vai se repetir, o digital, o corpo a corpo, o tete a tete com o eleitor, o melhor plano. Qual será o caminho ideal para se obter o êxito em 2026, na opinião do experiente Alfredo Nascimento? É a junção disso tudo, Jackson. Porque assim, você fala de redes sociais, a rede social do interior ela não rende ainda o suficiente, não rende ainda tanto quanto rende aqui na capital. Certo. Você tem, pelas pesquisas que nós fizemos, você tem alguns municípios que o Facebook é o primeiro colocado, é o mais usado. Acredita num negócio desse? Acredito. Tem outros que não sabem nem o que é Instagram, TikTok, e tem outros que mudam. YouTube, né? YouTube e tal. Então, assim, você tem que usar os instrumentos das redes sociais, você tem que fazer o corpo a corpo, e você tem que utilizar a comunicação para convencer as pessoas que você é alguém diferente. É alguém que vai fazer diferente de tudo que está aí. Ninguém está satisfeito com o que está acontecendo aqui. Nem no Estado, nem no município, não está. Visita o interior do Estado, que você vai ver a tristeza nos olhos das pessoas. Incrível, né? As pessoas... aliás, o nosso país está entrando numa derrocada que parece que não tem volta. O país não produz mais. O país se acostumou com bolsa não sei o quê, bolsa daquilo, bolsa não sei de quê. Com assistencialismo. Com assistencialismo. E isso é bom, porque se precisa, tem que ajudar, mas tem que encontrar um caminho para essa pessoa. Eu estava conversando... As pessoas acabaram que se viciaram nesse tipo de política, né? Não querem nem mais trabalhar. A secretária lá da minha casa, que era de Manacapuru e mora numa comunidade lá da área rural, que eu esqueci o nome. E ela voltou e disse, doutor Alfredo, a minha família toda lá, os meus primos, minhas primas, não querem mais trabalhar, porque todo mundo é bolsa, carne, bolsa, não sei o quê, e ninguém quer mais trabalhar. Aí o que acontece? A produção do país como um todo... Você hoje tem mais gente do Bolsa Família do que empregado com carteira assinada. E isso incha o Estado, né? Incha o Fica Estado muito mais caro. E tira as pessoas do mercado de trabalho, né? Torna-se um ciclo vicioso. Presidente, o senhor acha que essa polarização que nós estamos vivendo hoje na política, o senhor acredita que isso é benéfico para o processo eleitoral? O senhor acha que isso vai diminuir ou vai aumentar para 2026, essa polarização?
Olha só, para 26 a gente vai ter essa polarização, porque a gente tem duas lideranças saídas de uma eleição recente e que essa discussão não foi dada por encerrada da eleição, né? A gente parece estar vivendo uma eleição todo dia em função das declarações. E o Bolsonaro representa a direita e o Lula representa a esquerda. Hoje a direita é muito mais forte, a ponto de, se existir alguma impossibilidade do Bolsonaro ser candidato, dificilmente ele não elege o seu sucessor, né? O indicado por ele. E, naturalmente, quem for candidato será candidato pelo partido dele, pelo PL. Pelo menos é o que eu ouço lá no partido, nacionalmente, é o que está acertado. Mas a expectativa é que a gente espere aí esse julgamento para saber o que vai acontecer, mas se ele sendo candidato, as pesquisas mostram que ele ganha a eleição muito facilmente. Isso vai refletir, sem sombra de dúvida, aqui no nosso estado. Vai. Aqui ele é muito forte, em Manaus. Tem quase 70% de aprovação aqui. Se você medir aqui, Lula é de 70-30. No interior, não. No interior... E é uma tendência natural do Centrão se coligar com os partidos de direita, né? Pelo menos há essa movimentação a nível Brasil, né? Isso aí, eu vivi 14 anos da minha vida em Brasília. Essa posição do União Brasil e Progressista, quando eles se juntaram, foi para ficar fortes, maiores. Não são ainda, a partir da próxima eleição. Isso vai atrair outros partidos de direita. Os caras vão ficar sozinhos. E tem partidos que a gente conhece que não tem jeito de se encostar. Isso nacionalmente. Agora, como hoje a legislação não exige que seja verticalizada essa junção, essa união, mas há tendências, né? Por exemplo, o PL não aceita coligação com nenhum partido de esquerda. Se for de direita, né, de centro, se tiver essa tendência de direita, tem acordo. Se não, não tem acordo. Olha só. Muito bem. Alfredo Nascimento, presidente do PL, vice-presidente nacional também do PL, né? Nós queremos agradecer sua presença aqui. Sabemos da sua agenda intensa. Rapaz, já está aqui, passou rapidinho. Foi rápido mesmo. Assim, Jackson, agora que hoje é jogo do Botafogo hoje à noite. Ainda tem Botafogo? Tô torcendo ainda pelo Botafogo. O quê? Não perca um jogo, pergunta para ele. É mesmo? Tem o Montoro lá, um moleque novo de 18 anos, um argentino. Chegou um colombiano agora. E o colombiano. É o... Barreiras. Barreiras, rapaz, esse João Testo é danado. Vai buscar o cara lá da base, tem 17 anos. De repente aparece o cara aqui. Isso. Aí, então, assim, cara, e hoje o Botafogo é um time danado. Mas eu estava dizendo, você tinha me perguntado outra coisa, me misturou com futebol. Não, a gente está concluindo aqui, Zé. Não, eu quero agradecer a você. Eu estou aqui em respeito a você, pelo tempo de conhecimento que a gente tem, pelo jornalismo que você faz, pela seriedade que você conduz o seu trabalho, e também pelo Raif aqui. Isso. Eu sou um cara que gosto muito dele. Eu já disse isso para ele, e o que eu puder fazer para ajudá-lo, para ele alcançar o objetivo que ele tem, eu vou fazer. Porque eu acho que a gente não pode, o meu partido não pode abrir mão de pessoas da qualidade do Raif. Não dá para abrir mão. Você tem que pegar ainda quem faz a política do bem, a política que ajuda, a política que serve, para fazer a política. Só tem esse caminho para a gente salvar a política. E o caminho é ter pessoas do bem fazendo política. Que bom. Que bom. Abraço para vocês todos. Obrigado por tudo. Agradecemos. Raif Matos. Obrigado. Depois dessas palavras, fico até sem palavras, né? Gratidão imensamente. Espero que você possa ter gostado e sido edificado por esse conteúdo desse podcast Conversa à Direita. A você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E, é claro, até o próximo podcast Conversa à Direita.